Estamos recebendo um convidado especial para participar aqui do Cidade Alerta. Eu quero agradecer ao Tenente Leonardo Henrique Simões Matos, do Corpo de Bombeiros, para falar um pouco sobre essa corporação fantástica, tão respeitada por todos nós. Boa noite, Tenente. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Decimar. É um prazer para mim também estar aqui, né? Principalmente nesse dia de esperança, né? Que a gente viu a reportagem agora da primeira pessoa vacinada em Campinas. Então é um dia bom para a gente conversar, que o clima tá legal. Tá muito bom nesse aspecto, né? Agora, nós o convidamos para falar sobre alguns assuntos muito importantes. Nós estamos vivendo agora esse período de chuvas. É um período onde muitas pessoas acabam, né, infelizmente, enfrentando enormes problemas. Vou citar um problema, tá? Está chovendo. Sim. Subiu a água, vamos supor, numa avenida aqui da cidade. E aí a pessoa resolve atravessar com o carro e tal. Qual é a providência quando começa a chover forte, Tenente? A primeira providência, quando a gente vê que está chovendo, vê que está se armando uma tempestade grande, se a gente estiver num local como a nossa casa, ou no trabalho, algum lugar coberto, que a gente esteja protegido, a indicação é não sair. É a primeira coisa. Agora, se a gente for pego de surpresa no meio do trânsito, aqui, principalmente, a gente tem alguns pontos em que a água sobe rapidamente, né? A Orozimbo Maia, por exemplo, é um grande exemplo disso. Então, é procurar não ficar em ruas com muita baixada, né? Que a gente sabe que vai acumular água. Se perceber que a água está subindo e a gente está dentro do carro, a indicação é não sair do carro. Porque, como eu falei, a enchente ela surge muito rápido, a água sobe muito rápido, a correnteza ela fica forte muito rápido. Então a recomendação é ficar dentro do carro, porque se a gente sair do carro a gente pode ser levado pela enchente ou cair numa boca de bueiro aberto. Tentar deixar os vidros abertos, tá? Porque quando a água sobe, se a água atingir a parte da bateria, pode acontecer de a bateria pifar e os vidros elétricos, que geralmente os carros têm vidros elétricos, não conseguir mais baixar o vidro. E a pessoa ficar presa dentro do carro e não conseguir ser resgatada. Imediatamente ligar 193, que daí vai lá o pessoal do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate, para fazer o salvamento aí da pessoa. Um detalhe importante que a gente viu recentemente em algumas ocorrências, se tiver crianças ou bebês em bebê conforto ou em cadeirinha, é importante tirar o cinto e ficar com elas no colo para poder evitar que elas fiquem presas também e aguardar sempre o socorro do Corpo de Bombeiros. O senhor estava falando a respeito de quando chove. Isso. Aí, recentemente nós fizemos aqui a reportagem dos meninos que resolveram nadar aqui num córrego, aqui perto, inclusive, né, na Pedreira, ali no Jardim Garcia. E de uma hora para outra o ribeirão, né, por causa da chuva na cabeceira, aí vem, né, a água que veio lá da cabeceira e de uma hora para outra subiu e eles ficaram ilhados. Sobe rápido, né? Eu queria saber do senhor sobre a rapaziada que resolve nadar e tal nos córregos, nas represas por aí. Então, na verdade, a recomendação é que a gente não vá. Tanto córregos como pedreiras, né, represas, tem sinalização na maioria delas proibindo a utilização daquele espaço para diversão, para banho. Então, a primeira coisa é a gente respeitar a sinalização. Tem vários lugares em que as ocorrências são recorrentes. Todos os anos acontece, então tem sinalização, mas as pessoas teimam, às vezes, em não obedecer. Então, a recomendação é que a gente não vá nesses locais e que utilize locais apropriados para fazer esse tipo de diversão aquática. Como, por exemplo, um local onde haja um guarda-vidas, né? Uma pessoa responsável lá para olhar um clube, onde haja guarda-vidas. Né? Né? A gente observa muito que pessoas vão para áreas mais rurais, mais distantes do centro urbano, onde tem mais rios, onde tem uma represa, para tentar se refrescar e tomar banho. Só que a gente tem que lembrar que quanto mais longe do centro urbano, também está mais distante do socorro. E tem um ditado que diz que quem sabe nadar é quem se afoga, geralmente, né? Porque a confiança é tanta que ele vai para um rio e lá no rio pode ter um galho que o prenda ou coisa parecida, uma pedra, não é isso? Exatamente. Um dos fatores que a gente tem sempre que observar é conhecer o próprio limite e respeitar o próprio limite. Por isso que às vezes pessoas que ingeriram bebida alcoólica, elas acabam sofrendo mais com afogamentos, porque ela já está com o raciocínio dela um pouco lento e aí ela acaba não respeitando o próprio limite. Então, esse é um dos fatores decisivos também para a ocorrência de afogamento. Deixei uma pergunta para o Tenente Simões.
a respeito de criança em casa que cai numa piscina. O que é primeiro, não deixar, então, mas vamos lá, caiu a criança numa piscina. Eu acho importante a gente frisar primeiro que a prevenção vem sempre antes, né? Nesse caso, se a gente tem uma piscina em casa, ou se vai em parque aquático, mas principalmente para quem tem piscina em casa e tem criança pequena também, a gente precisa instalar cercadinho em volta da piscina, precisa ter uma capa rígida na piscina e sempre sob a supervisão de adulto. A gente não tem... A gente precisa frisar isso, eu sei que a pergunta não é exatamente sobre isso, mas eu preciso frisar isso porque é extremamente importante essa parte da prevenção. Tá, prevenir, não deixar a criança sozinha de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá. Mas tudo bem, caiu. A gente, se tiver sob supervisão, é rápido. A criança caiu, mas se está sob supervisão também, não tem muita sequela, não tem muito problema, porque já caiu, já pega, vai ser só o susto. Tá. Agora, se não tem supervisão, a criança caiu, a primeira coisa é ligar o 193, imediatamente tirar a criança de lá de dentro, ligar o 193 e aí pelo 193 o Corpo de Bombeiros já vai orientar o solicitante sobre as manobras de desengasgamento que dá para fazer com a criança. Dependendo do tamanho da criança, se for um bebê ou se for uma criança um pouquinho mais crescidinha, à medida que a viatura do Corpo de Bombeiros está se deslocando até o local para prestar o atendimento especializado, pelo próprio telefone, os atendentes do Corpo de Bombeiros eles estão qualificados para orientar o pai, a mãe ou o responsável a fazer as manobras de desengasgamento. Muita gente mora em edifício, né, em prédio. E eu gostaria de orientações do Tenente Simões para quando acontecer. Não vai acontecer, tá? A gente diz aqui que não vai acontecer. Mas se por acaso acontecer um fogo, um incêndio num apartamento, o que os moradores têm que fazer na hora? Bom, mais uma vez eu queria ir um passo atrás e falar da prevenção primeiro. Por favor. A você que mora em prédio, você que mora num condomínio, num edifício, é importante conversar com o síndico, com o responsável pelo condomínio ali, para saber se o AVCB do prédio está em dia. Me explica o que é o AVCB. O AVCB é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros. Isso. Todo edifício precisa ter essa vistoria do Corpo de Bombeiros. Precisa ter essa vistoria do Corpo de Bombeiros porque é a certificação de que os sistemas de proteção contra incêndio daquele edifício estão funcionando. Então, o edifício comercial também, não é isso? Residencial. A gente sempre, todo ano a gente ouve falar desse documento por causa dos estádios. Exatamente. Da Ponte, do Guarani, né, do 15 de Piracicaba, mas não é só o estádio de futebol. Qualquer edifício precisa ter o AVCB, principalmente os residenciais. Residenciais e comerciais. Tá. E isso daí é a certificação de que os sistemas de prevenção estão funcionando. Então, o alarme de incêndio que vai alertar os moradores se tiver uma ocorrência. O que a gente estava comentando agora no intervalo da porta corta-fogo, se ela está funcionando também, porque ela vai ser a nossa rota de fuga. Então, por exemplo, tem a escada, tem a porta tem que estar sempre, todo morador tem que deixar essa porta fechada. É extremamente importante todo mundo que utilizar a escada certificar de que a porta corta-fogo ela está fechada. Porque numa ocorrência de incêndio gera muita fumaça. Tá. E essa porta corta-fogo ela impede que tanto o calor como também a fumaça entre para dentro da caixa de escada. E numa ocorrência de incêndio a indicação é não utilizar o elevador. Atenção, sentiu fumaça, tem fogo no prédio. Esquece o elevador, Esquece escada. o elevador. Até porque o Corpo de Bombeiros, quando ele chegar na ocorrência, ele vai desligar a energia do elevador. Tá? Então a indicação é esquece o elevador, desce pela caixa de escada e é o que eu falei, as portas corta-fogo elas vão certificar de que o incêndio não vai chegar na caixa de escada e a fumaça também não. Tá certo. Sempre também, mas isso é uma questão de quem administra o condomínio, né? As mangueiras e tudo isso tem que estar 100%, tem que estar beleza. Isso o AVCB que vai dizer se está tudo bem. Exatamente. O vistoriador do Corpo de Bombeiros, quando ele vai até o edifício, ele verifica a validade dos extintores, a recarga dos extintores, verifica a validade da mangueira, se ela foi testada, a gente chama de teste hidrostático das mangueiras. Né? Então, o AVCB era importante porque, não por causa de fiscalização, não só para que esteja dentro da lei. Isso é um dos fatores. Mas a gente tem que entender que não é só questão da lei, é questão daquele prédio estar apto a estar prevenido contra um incêndio. Tá. Enquanto estava passando a reportagem, o senhor estava falando, né, Tenente? Muito incêndio começa assim. Já aconteceu, né? Eu inclusive já tive presente em ocorrência dessa natureza, que o incêndio começa quando o cidadão vai roubar o fio,
né? E aí, para poder tirar a parte plástica do fio, aquela parte de borracha, ele, como até citou na reportagem, ele coloca fogo naquilo ali. E aí o cara perde o fogo, perde o controle do fogo, e aquilo acaba virando ou um fogo em mato, né? Isso. O pessoal vai num terreno baldio, colocar fogo no fio de cobre, perde o controle. Como já peguei até em prédio abandonado, né? A pessoa vai colocar fogo no fio de cobre para poder tirar a parte plástica e acaba alastrando o incêndio. Nos prédios abandonados. Nós fizemos a pergunta agora há pouco a respeito dos automóveis, né? Eu me lembro que a gente, né, quando eu tirei a carta de motorista antiga, hoje é CNH e tal, lá em Minas Gerais a gente tinha que aprender a mexer no extintor e tudo isso. Existia uma lei que você tinha que andar com extintor e tinha que estar com o extintor em dia, senão era uma multa pesada. Hoje me parece que não tem mais extintor no automóvel. Mas, digamos, a pessoa viu ali um fogo no automóvel. Quais são as providências? Infelizmente, desde 2015 não é mais obrigatório ter o extintor veicular. Uma resolução do CONTRAN tornou esse equipamento opcional, né, no nosso veículo de passeio. Eu reputo ser importante, mas a gente tem que respeitar... O senhor recomenda, então, que tenhamos o extintor? Eu creio que é importante. Já é uma ferramenta decisiva no combate ao princípio de incêndio. Geralmente o incêndio no veículo ele começa ali na parte do motor. Tá. Né? A maioria dos incêndios já começa ali. E quando a gente já tem um extintor no nosso carro ou alguém para perto e pode emprestar o extintor, isso daí pode evitar que o incêndio se torne uma coisa maior. Mas a recomendação, o que é? Primeiramente, é ligar o 193, acionar o Corpo de Bombeiros, porque daí, enquanto a gente está agindo, já tem uma viatura se deslocando para o local. Tendo o extintor ali à mão ou alguém parou para ajudar, obteve um extintor ali. O incêndio ele vai estar provavelmente na parte do motor. A recomendação não é abrir o capô, porque o incêndio ele precisa de oxigênio para poder crescer. Quando o capô está fechado, tem ali o calor, tem o princípio de incêndio, só que como tem pouco oxigênio ali circulando, o incêndio ele vai mais devagar. Então a recomendação é a gente abrir só o botão do capô, aí fica aquela abertura de alguns centímetros, e aí a gente apontar o extintor para aquela abertura de alguns centímetros no capô e fazer o combate ali, sem erguer totalmente o capô, porque quando a gente ergue, a gente está correndo o risco de um incêndio aumentar rapidamente, porque vai entrar oxigênio ali. E até nos atingir. Exatamente, é perigoso. Então, a recomendação é abrir aqueles poucos centímetros do capô e fazer o combate com o extintor até a chegada do Corpo de Bombeiros. Chegou o Corpo de Bombeiros, aí eles vão lançar uma mangueira do caminhão e aí vão combater de uma forma mais agressiva o fogo. Tenente Simões, meu muito obrigado em nome de todos nós aqui da TV Tati, e transmita um abraço a todos os seus colegas por esse trabalho fantástico que vocês fazem e por serem profissionais, os profissionais mais admirados do Brasil. Isso pesquisas apontam que é a profissão, que é o ofício, e vocês são os profissionais mais admirados do Brasil. Muito obrigado pela presença aqui, tantos esclarecimentos que o senhor nos trouxe. Eu que agradeço aí, Decimara, o bate-papo, né? A forma como foi recebido aqui, muito calorosa. Agradeço compartilhar a sua audiência comigo para a gente poder trabalhar na prevenção, principalmente. E volte sempre, venha nos visitar sempre. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, um abraço.